Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiola Couto do Ateliê Constelado e você está assistindo a uma série de vídeos para quem está aprendendo a costurar. Na aula passada eu ensinei como tirar as medidas do corpo. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz um molde a partir dessas medidas de uma maneira bem simples, fácil e rápida. Com esse molde vai ficar muito mais fácil você fazer os moldes das suas roupas sob medida. Vamos lá? Bom, você vai precisar de uma folha de papel, fita métrica, réguas, canetinha ou caneta ou lápis, suas medidas. E é isso, vamos lá. Bem, só explicando melhor o que a gente vai fazer, com as medidas que você tirou, a gente vai traçar um molde, como se fosse um boneco de manequim. E a gente vai traçar todas as medidas que a gente tirou nesse boneco imaginário, que ele vai ser transcrito na folha, no tamanho natural do seu corpo. Então, o que a gente vai fazer? Com as medidas que a gente tirou, a gente vai desenhar todas as linhas que a gente precisou tirar, a linha do busto, né, da altura do busto, a linha abaixo do busto, da cintura, cintura 2 aqui no caso, cintura 1, cintura 3. A gente vai tirar as medidas, né? Vai transcrever as medidas do ombro até a cintura, do fim do ombro até a cintura, e vai fazer um meio molde a partir da nossa linha central frente. E a gente vai riscar nesse papel o molde do nosso corpo, né? Como se fosse isso aqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas a gente vai riscar isso aqui, ó. Na verdade, a gente vai fazer meio molde do nosso corpo. Não sei se está dando para ver aí, mas é isso aqui que a gente vai fazer. Meio molde, assim. Então, com as medidas que a gente tirou, né? Busto, abaixo do busto, linha da cintura 1, cintura 2, cintura 3, tamanho do ombro, tamanho do pescoço, tamanho da cava. E a gente vai fazer isso aqui. E vai fazer o meio molde do nosso corpo. E em cima desse molde é que a gente vai poder fazer qualquer molde de roupa que a gente quiser. Por exemplo, eu quero fazer uma blusinha aqui de alcinha. Então, eu vou usar aqui, ó, a minha cava, né? Nesse molde aqui. E fazer a minha blusinha de alcinha, por exemplo. Porque aí eu já tenho as medidas do meu corpo aqui e em cima eu vou poder desenhar qualquer molde. Então, vai ficar muito mais fácil para eu fazer, né? Se eu quiser fazer uma blusa com manguinha, então eu já sei aqui o que eu vou fazer, como que vai ficar, a partir das medidas que eu já tenho aqui, ok? Uma coisa importante de falar é que todas as medidas onde no meu corpo é uma circunferência, eu vou dividir por 4, certo? Ou seja, pescoço, busto, abaixo do busto, as linhas da cintura, tudo que é circunferência eu vou dividir por 4. O que não for circunferência, eu vou manter o mesmo tamanho de medida, tá? Lembrando que a minha linha central frente é a minha linha de medida do meu ossinho do pescoço até o meu umbigo, tá? No caso da minha aqui, deu 35 centímetros. Então, eu vou começar por essa linha. Eu vou traçar aqui no papel a minha linha central frente, ok? Então, é assim. Eu vou traçar uma linha de 35 centímetros, que é a minha linha central frente do meu pescoço ao meu umbigo. Vou traçar aqui bem próximo à margem. Então, ela começa aqui e ela tem 35 centímetros. Então, ela é essa linha aqui, ó. Minha linha central frente. Eu vou até anotar aqui para ficar mais fácil, para eu compreender o que eu tô fazendo. E vocês também. Então, tá aqui a minha linha central frente.
Daí, a partir da minha linha central frente, eu vou traçar uma linha imaginária aqui na base de cima dela. Porque se aqui é o comecinho do meu ossinho, do meu pescoço, e aqui é o meu umbigo, certo? Então, aqui tá o meu pescoço e aqui a minha cabeça. Então, eu peguei a minha medida do meu pescoço e eu vou dividir por 4, certo? Que no meu caso aqui vai dar 7,5. Então, eu vou traçar uma linha imaginária aqui. Ela não precisa ter nenhum tamanho, é uma linha imaginária. E eu vou pegar a medida do meu pescoço, que foi dividida por 4 e deu 7,5, e eu vou marcar aqui, ó, 7,5. Certo? Então, a medida do meu pescoço, ela vai vir até aqui, em 7,5. Daí, eu vou pegar a minha medida do comecinho do meu ombro até o meu umbigo e vou traçar uma linha aqui, certo? No caso da minha, deu 40 centímetros. Então, eu vou pegar a fita métrica ou a régua e de ponta cabeça da minha fita, eu vou colocar o 0 no umbigo e vou subir aqui os 40 centímetros que eu preciso, certo? Bem passando aqui, ó, na lateral do meu pescoço, começo do meu ombro, tá? Então, deu 40 centímetros, ela vai vir até aqui, certo? Então, eu vou traçar uma linha de 40 centímetros, ó. Lembrando que o 0 fica no umbigo aqui para eu começar a traçar essas linhas que são as mais importantes, certo? Início do pescoço ao umbigo, 0 na base do umbigo. Daí, vou traçar outra linha imaginária aqui na ponta de cima do começo do meu ombro, uma linha imaginária qualquer, não precisa ter medida, só para eu ter uma referência aqui. E aí, eu vou traçar uma linha. Aliás, eu vou ver a medida do meu pescoço e vou marcar aqui. A medida do meu pescoço, não, minto, do meu ombro. Vou marcar a medida do meu ombro, que vai dar 11 centímetros. E vou anotar aqui, ó. Que é ombro, né? A medida do ombro deu 11 centímetros, eu vou marcar aqui, certo? Início do meu ombro, tamanho do meu ombro e fim do meu ombro. E vou pegar a medida do final do meu ombro, a minha cintura, e vou marcar aqui, lembrando que o 0 vai ficar na base do umbigo. Então, a minha medida de fim do meu ombro até a minha cintura vai dar 41. Então, eu venho com o 0 da fita aqui embaixo, ou o 0 da régua aqui embaixo, na base do umbigo, e vou subir 41 centímetros, certo? Nessa direção onde eu marquei o finalzinho do meu ombro aqui, ó. Então, 41 centímetros, ele vai ficar um pouquinho mais para baixo, ó. Vai ficar aqui. E aí, eu vou pegar os 11 centímetros do meu ombro e vou marcar aqui. Ó. Vai dar um pouquinho menos. O meu aqui deu um pouquinho menos, mas tá certinho. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ombro, aqui seria o meu pescoço e aqui a minha cabeça, certo? Então, aqui, ó, eu já posso fazer o meu decote, tá? O meu decote eu vou marcar com uma régua francesa,
Quem não tiver uma régua francesa, pode pegar alguma coisa que tenha uma circunferência, né? Então, vou marcar aqui, ó, o meu decote, certo? Tá? Então, aqui eu tenho o decote, aqui eu tenho o ombro, meu ombro é um pouquinho caído. Tem pessoas que têm o ombro mais retinho, outros mais para baixo, outros mais alto, ok? Então, feito isso, agora eu vou traçar a medida do meu ombro, do início do meu ombro até a minha cintura, que já deu aqui. No caso, eu vou marcar a minha cintura 1, que é a cintura mesmo, que é bem em cima da costela. Vou marcar a cintura 1, que é bem em cima do ossinho da costela, a cintura 2, que é no umbigo, e a cintura 3, que é um pouco abaixo do umbigo, que é em geral onde a gente usa as calças, as saias de cós baixo, roupas de cós baixo, ok? Então, se aqui tá o meu umbigo, eu vou olhar lá onde eu tirei as minhas medidas e anotei onde é que vai ficar minha cintura 1, a cintura 2 e a cintura 3 e vou anotar aqui. Como que eu vou saber isso? Se eu tirei a medida do ossinho do meu pescoço até o meu umbigo, eu achei o tamanho da minha cintura, para eu achar a cintura baixa, que é a 3, e a cintura 1, que é um pouco mais alta, que é bem na altura da costela, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, já achei o meu umbigo, onde é que tá a altura do meu umbigo, da minha cintura 1, que é na altura da costela, cintura 2 no umbigo, cintura 3 um pouco mais abaixo do umbigo. Tenho aqui a largura, a altura do meu pescoço, a altura do meu ombro, ok? Tá dando para entender? E agora, já posso também achar do meu ombro ao busto, qual que é a altura que tem, e do meu ombro abaixo do busto. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vou achar aqui a altura do meu início de ombro ao busto e depois de início de ombro abaixo do busto. E vou marcar aqui também. E vou traçar uma linha também aqui, imaginária, nessas marcações. Porque para eu saber onde é que estão exatamente, eu gosto de marcar para ficar mais fácil e eu poder visualizar todo o formato do meu corpo de maneira melhor. Tendo aqui as medidas, eu vou dividir a largura do meu busto por 4 e vou marcar aqui, e abaixo do meu busto por 4 e vou marcar aqui. Depois da minha cintura 1 também, cintura 2 também, cintura 3 também e vou marcar aqui, ok? Então, meu busto vai dar 19. Vou marcar aqui, ó, 19. Abaixo do meu busto, 18,5. A minha cintura 1, 17,5. A minha cintura 2 vai dar 19. E a minha cintura 3 vai dar 17,5. Né? Então, ela acaba aqui, 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 aqui e aqui. Aqui, ó, vou continuar aqui, esse pedacinho. Então, aqui, ó, eu tenho o formato do meu busto, abaixo do busto e minha cintura. Aqui, ó. Aqui, no final do meu ombro,
eu vou traçar uma linha imaginária no tamanho da minha cava, da medida da minha cava, que no meu caso, aqui na minha, deu 14. Então, eu vou descer aqui, ó, 14 centímetros. Vou parar aqui. E aqui, ó, na minha cintura, na marcação do meu umbigo, eu vou também subir uma linha imaginária. Na marcação do meu umbigo, não, minto, na marcação do meu busto. Eu vou subir uma linha imaginária. Certo? E aí, eu vou vir com a régua francesa e vou fazer a marcação da minha cava aqui, ó, nos 14 centímetros com relação à altura do meu busto, que vai dar mais ou menos isso aqui, tá? Então, eu vou lá e marco a minha cava aqui. Meu molde saiu bem estreitinho, porque eu sou magra, né? Então, aqui eu já posso ligar os pontos com relação ao meu corpo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso vir ou com uma régua, ou posso vir a mão livre também, tá? Posso fazer isso aqui, ó, mais ou menos. Vou vindo aqui, ó. Mais ou menos. Uma marcaçãozinha aqui, ó. E aí, posso fazer a mão livre também e marcar. Mas eu tenho aqui, então, o meu molde base do meu corpo, da parte da frente. Depois eu vou ensinar a fazer o da parte de trás. Então, em cima desse molde, depois que eu faço, eu recorto. E em cima desse molde é que eu vou trabalhar os modelos de roupa, de peças de roupa. Por exemplo, se eu quiser um top cropped, por exemplo, eu sei que o meu busto tá aqui, abaixo do meu busto tá aqui, então eu sei exatamente onde é que eu vou fazer o molde em cima dele, poder trabalhar. Eu sei qual é a largura do meu braço para poder fazer uma manga, o decote, se eu posso fazer ele mais aberto, mais para baixo. Se eu quiser fazer uma blusinha, eu quero medir o tamanho da alça, então eu tenho essas medidas aqui. Então, isso é como se fosse o meu corpo. Então, fica muito mais fácil. Se vocês quiserem também, podem descer a linha central frente e tirar as medidas do quadril, das coxas e fazer. Em geral, esse molde base da parte da frente serve também como apoio, né? Ou como um padrão para as costas. Mas ele já é um referencial muito legal, assim, de se trabalhar. Eu vou anotar aqui para vocês saberem mais ou menos onde é que eu fiz as marcações, só para vocês terem uma referência. Então, aqui eu já anotei, né? Pescoço, ombro, cava, busto, abaixo do busto, cintura 1, cintura 2, cintura 3. Então, vocês podem recortar. Então, o molde, ele fica assim. Por que que a gente sempre faz meio molde? Porque quando a gente corta no tecido, dependendo da peça que a gente vai fazer, a gente sempre faz todos os cortes com o tecido dobrado em cima do molde, né? Lembrando que aqui é a dobra do tecido. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma blusinha, eu dobro o meu tecido ao meio e coloco esse molde em cima, alfineto, corto as laterais e aqui eu não corto.
e depois eu tiro o molde e abro o meu tecido. Então, eu tenho a parte da frente ou das costas da minha peça. É sempre assim, ok? Bom, então aqui, ó, eu tenho a metade do molde do meu corpo, né? Então, aqui eu já tenho uma referência de como eu vou poder trabalhar, ok? Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo tem mais. Obrigada, um beijo grande.